E aí, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo e hoje eu venho mostrar para você a análise de traço de Wakui Ken, mangaka de Tokyo's Revenge. Bom, então para a gente começar falando do traço do Ken, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é a sua anatomia simplificada. O que não necessariamente significa que ele não saiba como trabalhar com anatomia. Não, na verdade ter uma anatomia simplificada é até mais complicado do que você ter uma anatomia segmentada em blocos, né, que é o caso do Akira Toriyama, que realmente ele trabalha de modo que ele evidencia músculo a músculo. O que eu quero dizer com isso então? A ideia da anatomia do Ken é simplesmente simplificar ela o máximo possível para ganhar tempo. Sim, já que os mangás eles são desenhados em curtos períodos, o principal objetivo de um autor é concluir o trabalho rápido. O que é meio óbvio, mas se parar para pensar, em detrimento do tempo, a gente sempre tem que procurar meios de resolver esse problema. E o meio que o autor encontrou foi simplificar a sua anatomia. O que não significa que ele não conheça, pelo contrário, na verdade, por ele conhecer bem a anatomia que ele é capaz de fazer isso. Afinal de contas, é muito mais simples eu desenhar uma anatomia onde ela é segmentada em blocos do que fazer uma anatomia simples em poucos traços. Ainda assim, dando a entender o que eu desenhei ali. Então a grande questão por trás de uma anatomia simplificada é também o grau de conhecimento que se tem por trás dessa anatomia. Ou seja, quanto mais você puder conhecer a anatomia, muito mais você vai ser capaz de simplificar o seu trabalho. E simplificando o trabalho você consegue ganhar tempo, mas não necessariamente você tira de um aspecto para colocar em outro, certo? Ou seja, para compensar a sua falta de tempo e simplificando a anatomia, ele vai partir para uma questão que acaba sendo um diferencial do seu traço no meio de tantos traços de mangá. E esse diferencial são seus pescoços esguios. O pescoço esguio ele vai complementar muito bem a anatomia que o Ken já tem. Por um motivo muito simples. O pescoço esguio ele ajuda a melhorar a impressão de altura. Ou seja, a partir do momento em que se trabalha com uma estrutura de um pescoço um pouco mais elevado, a gente consegue estabelecer nesse desenho, nesse trabalho, a mudança de proporção. Nesse sentido, então, a gente é capaz de pegar um desenho que deveria ter 6 cabeças e fazer ele parecer que tem mais cabeças. Vamos ver isso na prática. Então, basicamente, a gente tem isso daqui. Só deixa eu movimentar as minhas linhas aqui, né? Então o desenho que inicialmente deveria ter 6 cabeças, por ter esse alongamento de pescoço, acaba tendo o aspecto de mais cabeças. Certo? Assim então, mesmo que a anatomia seja algo esguio, a gente consegue subentender que os personagens são altos, ok? Tudo por conta desse pescoço. Enquanto eu trabalhava nesse vídeo, enquanto eu estou fazendo aqui essa explicação agora, eu percebi uma coisa. A anatomia dele, ela lembra muito a anatomia de moda. Não estou dizendo que ele chegou a estudar desenho de moda nem nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que eu estou dizendo é que quando ele opta por trabalhar o seu pescoço um pouco maior do que ele deveria ser, ele ganha no seu desenho altura, e isso se assemelha muito com o que é feito em croquis de moda, ok? E esses croquis eles têm essa intenção de fazer com que os seus desenhos pareçam mais altos. Na verdade, esses croquis eles trabalham com uma medida de até 9 cabeças de medida, sendo que o padrão geralmente são 8 cabeças. Então, o trabalho em que é feito, onde o pescoço aumenta, ele também vai trazer no desenho mais dinamismo.
Pelo fato dos personagens terem um pescoço maior, ele tem muito mais espaço para trabalhar o gestual dos seus desenhos e estabelecer poses bem mais dinâmicas. Até mesmo em quadros onde os personagens estão estáticos, ele estabelece uma posição muito mais dinâmica usando-se desse pescoço esguio, que vai ajudar ele a criar a impressão de movimento e leveza no seu desenho. Se tem uma qualidade que eu posso citar muito desse traço enquanto eu estudava ele, é isso: leveza. O traço do Ken é um traço extremamente leve, por conta desse gestual. Então, todos os elementos que a gente viu anatomicamente falando até aqui, o seu traço mais simples e o seu pescoço esguio, auxiliam com que todo o desenho dele tenha um gestual muito mais leve. Mas não é só isso. Para manter esse aspecto estético mais sofisticado, mais delicado no desenho, ele também segue uma regra. Ele trabalha linhas diagonais no nariz, no queixo e nos lábios. E todos eles mantêm uma estética pontiaguda. Isso vai ajudar o trabalho a ter muito mais delicadeza e muito mais estética, uma estética mais refinada, vamos dizer assim. Não que trabalhar com um formato mais arredondado não seja bom, pelo contrário, mas estabelecer esses valores faz com que o desenho dele, que já é um trabalho mais suave, seja mais suave e elegante ainda. Todos os personagens eles têm uma postura extremamente alta, uma postura extremamente sofisticada, uma coisa muito mais chique, vamos dizer assim. Então, ele trabalha bastante com essa questão da delicadeza do seu traço. E uma das coisas que eu percebi enquanto eu analisava também é que ele sempre opta por manter as bochechas um pouco mais baixas do que elas deveriam ser nos seus rostos de 3/4. Ou seja, ele coloca a bochecha numa altura onde o personagem pareça ter um rosto mais quadrado. E a gente pode perceber isso em praticamente todos os quadros onde a gente está analisando aqui. Todos eles têm a bochecha numa altura aproximada à da boca. Isso quando ela não está na mesma altura da boca. Geralmente, quando a gente vai trabalhar com o rosto de 3/4, a gente opta por trabalhar com o queixo onde a mandíbula não está na mesma altura externa da interna, onde a bochecha não fica na mesma altura da dobra da mandíbula, que nem no caso onde eu estou exemplificando aqui. Para isso, então, ele trabalha um formato mais cônico nos seus desenhos. Como assim? Esse formato cônico, ele auxilia o artista a colocar nos seus desenhos uma impressão visual melhor e auxilia também a ele criar essa bochecha quadrada que eu tô falando. Então, esse rosto cônico que, a partir do momento onde a mandíbula, a bochecha, né, é reta e ela vai se afinando até a ponta do queixo, ajuda a criar essa estética que eu tô falando. Beleza? Onde a gente pode observar, são poucos os casos onde ele vai fazer essa bochecha na altura que ela deveria ser, certo? Que nem aqui no caso, a gente está trabalhando com a expressividade. Então, dentro da expressividade, ele vai colocar, né, por conta da movimentação da boca, esse queixo um pouco mais para baixo, essa bochecha um pouco mais alta, para poder criar essa impressão de movimento. Ok? Nesse aspecto também, mantendo um pouco da questão do trabalho dele, vamos falar da finalização. A arte de finalização dele tem alguns aspectos muito importantes e essas coisas são bastante legais para a gente observar. O primeiro deles é a presença de contorno duplo. Contorno duplo nada mais é do que a possibilidade de eu trabalhar um contorno um pouco mais solto, não dependendo muito da leveza do traço e de fazer um traço muito certinho. Eu posso optar por fazer um traço um pouco mais sujo, desde que esses contornos duplos sejam aplicados nos lugares corretos, ou seja, em pontos de dinamismo. Guarda bem essa palavra, porque a palavra dinamismo faz muita parte do traço dele. Então, para a gente criar essa impressão de dinamismo, vamos trabalhar muito mais de um contorno no mesmo segmento de linha, em áreas onde a gente queira trazer a expressividade da curvatura um pouco mais alta. Como assim? O diferente é eu fazer um traço curvo
numa única dinâmica e eu pegar esse mesmo traço e deixar alguns pontos dele um pouco mais espesso, um traço um pouco mais grosso. Isso vai favorecer a estética de modo que eu consiga trazer os volumes da forma correta. E para isso é necessário eu entender que o contorno duplo ele é um contorno mais solto, onde eu não tenho o compromisso de fazer um contorno limpo. E muitas das vezes é isso que falta no desenho também para ele atingir uma estética legal. A gente fazer um contorno um pouco mais sujo, certo? Não necessariamente um contorno rabiscado, mas ele é mais sujo no sentido de que eu não trabalho uma linha lisa, uma linha limpa, mas eu trabalho com pequenos segmentos de risco um em cima do outro. Beleza? E junto com esse contorno duplo, a gente pode perceber um detalhe muito importante dos cabelos do Ken. Ao invés de ele desenhar o cabelo fio por fio, ele desenha o cabelo mecha por mecha. Como assim? Quando a gente vai trabalhar o cabelo, a intenção que se tem é obter um resultado um pouco mais real. No caso dele não, ele vai desenhar o cabelo, as mechas, uma a uma, ao invés de fazer fios inteiros. Então nesse sentido, quando ele trabalha com seu cabelo, ele vai trabalhar com as mechas trazendo a impressão de movimento, de dinamismo. Sim, o traço dele é muito dinâmico e ele usa todos esses elementos para favorecer esse dinamismo. É claro que tudo vai depender do quanto você está interessado em deixar o seu desenho dinâmico. A movimentação do cabelo é importante, refletir sobre o que o desenho quer passar dentro da sua mensagem é importante e principalmente sobre qual que é a comunicação que esse desenho traz consigo. No caso dele, ele opta por todos esses elementos para trazer, além dessa sofisticação, o dinamismo. E por fim, a gente tem as achuras em uma única direção. O que seria achura? Achuras nada mais são do que traços cruzados entre si, tá? E esses traços cruzados entre si, eles vão trazer o aspecto cinza, ao invés do aspecto ou preto ou branco que o mangá geralmente tem. Então, para trabalhar as rachuras, o ideal é sempre trabalhar com os traços o mais próximo possível e à medida que a gente quiser escurecer, apenas mudar a direção desse traço e ir tracejando um por cima do outro do jeito que eu estou fazendo aqui do lado, certo? Mas no caso dele não, ele define a silhueta da sua rachura para em seguida começar a rachurar. E toda essa rachura ela vem para uma direção só. Isso favorece a criar essa camada cinza. Ele também estabelece a silhueta, o formato do objeto, né, do corpo em que ele está desenhando ali. Isso por sua vez ajuda a trazer volume para o desenho, já que a rachura ela é feita numa direção só. E de bônus, as rachuras diferidas são feitas sempre cruzadas, certo? E isso ajuda a trazer um aspecto mais sujo para o ferimento, um aspecto mais pesado, que é exatamente o que ele busca dentro do seu desenho. Sempre trazer a percepção de ferimento com os traços cruzados. Esses ferimentos para simular ralados, manchas de sangue, por aí vai. E principalmente, quanto mais escuro, mais rachura ele faz no seu desenho. Ou seja, se ele quiser deixar uma mancha muito escura, ele vai cruzar muito mais os traços do que ele cruzaria normalmente, para criar essa impressão de um traço mais escuro. Beleza? Bom, por hora é isso que a gente tem para absorver de conhecimento. Mas se for para deixar uma coisa muito bem estabelecida sobre o traço dele, uma das coisas que a gente vai falar muito, e é uma mensagem que vale muito a pena ser falada, é dinamismo. Sempre busque nos seus desenhos dinamismo, sempre procura comunicar alguma coisa com o trabalho, certo? E para isso você pode usar esses artifícios que a gente aprendeu com o Ken, com os segredos que a gente pôde perceber analisando o traço desse mangaka, beleza? Se você gostou do vídeo, cara, deixa o seu like, comenta aí o que você achou, vê se tem alguma coisa que talvez você tenha percebido enquanto a gente falava, que eu não tenha percebido ainda. E o mais importante, se você tem algum amigo que também desenha mangá, quer aprender muito mais os segredos que os artistas têm por trás desse estilo, manda esse vídeo pra ele, eu tenho certeza que ele vai gostar, beleza?